Olá, meus irmãos, a graça e a paz esteja convosco. É bom estar com vocês de novo nesse canal para falar as verdades do reino de Deus e falar das grandezas que Deus tem feito pela sua infinita misericórdia. Quero compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, e versículo 1, que nos traz a seguinte informação: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem que foi impactado por uma mensagem que era uma pessoa. O apóstolo Paulo viveu a verdade daquilo que tirou ele do caminho do erro. E quando nós informamos que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, Paulo está falando à igreja de Roma. Ele ainda não teria estado lá, mas estava escrevendo nessa igreja, falando que ele era servo de Jesus Cristo. Se nós buscarmos no original, Paulo, na verdade, ele se tornou um escravo, que a palavra servo aí no original grego é doulos, que quer dizer, pode ser traduzido como servo ou escravo. Então, Paulo também era um escravo de Jesus Cristo. Mas para que o kletos, que é chamado aí no grego, para um propósito, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo do Evangelho de Deus. Paulo, ele traz várias outras passagens como ele lida com o Evangelho. Se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo chama o Evangelho da glória de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1 que nós acabamos de ler, Paulo ele foi chamado como servo de Jesus Cristo para o Evangelho de Deus. Agora Paulo está falando que ele é o Evangelho da glória de Deus. Em Atos 20 e 24, Paulo chama o Evangelho da graça de Deus. Paulo também chama o Evangelho, em Efésios 6, 15, o Evangelho da paz. E aqui nesse mesmo livro, em Romanos 15, 19, Paulo chama o Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele usa várias nomenclaturas ou qualidades do Evangelho, mas com o único objetivo de mostrar que o Evangelho, que é o Evangelion, a boa notícia, a mensagem para o aflito, para a humanidade que está no pecado, como o Romano diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo traz esse evangelho trazendo as riquezas que ele tem, como o evangelho da glória de Cristo, em 2 Coríntios 4, 4. Paulo também traz o evangelho da vossa salvação em Efésios 1, 13. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho que tem um poder que é incalculável quando nós assumimos esse poder. Por isso que em Romanos diz, em 1:16, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Não é o poder do homem, não é o poder da intelectualidade humana, não é o poder da sabedoria que os homens têm, porque Deus permite o homem ter sabedoria. Não. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E quando Paulo diz que ele é o poder de Deus, ninguém tem como aniquilar o poder de Deus, parar, ofuscar o poder de Deus, parar a situação que Deus tem para fazer através do Evangelho. Então, é por isso que Paulo, ele diz isso. O que me chama a atenção em uma das suas cartas,
A primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 16, Paulo é bem categórico em suas palavras, inspirada pelo Espírito Santo. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, Paulo, ele pregou um evangelho que teve uma ação interior dentro dele, que houve uma ação que mudou o caráter, a personalidade, no jeito de pensar, de agir. O evangelho é uma verdade que ninguém pode ofuscar. Ele muda a pessoa. E quando Deus muda a pessoa através do evangelho, através da palavra pregada, essa pessoa começa a pensar com outra conotação do mundo, outra cosmovisão do mundo. Ou seja, o homem pensa de maneira diferente as coisas que antes ele pensava. A maneira como um homem lida com a família, ele começa a pensar com a mente de Cristo, porque Paulo diz que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo como Salvador, nós temos a mente de Cristo em nós, e a mente de Cristo é uma mente sadia, uma mente que leva para a paz, para uma vida de igualdade, de uma vida de comunhão, de amizade, de perseverança, de paz, de gozo, mas é uma vida que tem que ter mudança. O Evangelho fez essa mudança em Paulo. Mas Paulo, ele não pôde ofuscar essa glória. Por isso que Paulo ele diz que eu, Paulo, sou servo de Jesus Cristo, fui chamado para isso, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, qualquer que seja a conotação, Paulo veio para pregar o Evangelho Salvador. O homem precisa entender isso. Nós que estamos seguindo a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós não podemos pregar outro evangelho. Não é o evangelho de A, não é o evangelho de B, não é o evangelho que Abraão, ou Isaac, ou Jacó, que eles viveram. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que eles falassem do evangelho direta ou indiretamente, através dos tipos, das tipologias, mas o evangelho é Jesus Cristo, é esse que precisa ser anunciado. E Paulo diz que ele não pode ofuscar, não pode deixar de pregar, porque ele traz sobre si essa obrigação. Nós sabemos que obrigação é uma coisa, olhando uma coisa como forçada, mas não é forçada. Paulo foi tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo convenceu a Paulo a pregar o Evangelho, independente da situação. Paulo chega a dizer que ele tinha que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Não precisa ter situações favoráveis para pregar o Evangelho. Não precisa ter condições, seja financeiras, intelectuais, para eu e você anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho por si só tem os seus meios de salvar o perdido, o pecador, o homem que está longe de Deus devido ao pecado que ele está vivendo. Mas quando o Evangelho ele é anunciado pura e genuinamente por uma mulher que tenha convicção, a certeza, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tenha certeza que esse Evangelho vai alcançar, seja a pior pessoa na ótica humana, Deus tem esse poder através do Evangelho. E Paulo então sabia disso, ele pregou o Evangelho de poder. Talvez nesse século XXI, nesses últimos dias, nós estamos ouvindo muito o Evangelho do oba-oba, o Evangelho
que Deus ele tem obrigação de fazer porque nós somos filhos de Deus ou porque nós conhecemos ao Salvador. Não, o Evangelho, quando nós entramos no Evangelho, nós não temos o poder, um controle remoto sobre o Evangelho. Sim, o próprio Evangelho tem o poder sobre nós, porque nós não dominamos o Evangelho, mas sim o Evangelho domina cada um daqueles que reconhece que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se entregue a Cristo e deixe o Evangelho fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê força para viver o Evangelho que Paulo pregou, o Evangelho que muitos homens na Bíblia Sagrada anunciaram. E muitos homens na história do cristianismo anunciou. Deus precisa. A colocação precisa não é que Deus tem necessidade ou Deus está limitado, mas Deus precisa encontrar homens dispostos a viver o evangelho bíblico, não o evangelho que ele quer viver, o evangelho que Deus escreveu, o evangelho que o Espírito Santo anunciou, o evangelho que o Espírito Santo vem nesse quase 2000 anos de igreja fazendo coisas grandes, não pelo homem, mas pelo próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.